Olá pessoal, tudo bem? O Vortigo Talks de hoje vai falar um pouco sobre o cenário das startups e formação para profissionais de tecnologia. E para falar sobre esse assunto, a gente trouxe o Felipe Matos, ele é CEO da Sirius, que é uma escola de tecnologia, uma iniciativa recente que ele montou, e o Felipe também é presidente da Associação Brasileira de Startups, então ele tem um contexto bem amplo de como é o cenário de startups e tecnologia aqui no Brasil e também muita propriedade para falar sobre educação na área de tecnologia. Felipe, bem-vindo ao Vortigo Talks, obrigado pela presença. Opa, o Thiago, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui, que bom participar, né, com todo mundo. Legal. Felipe, tem bastante assunto para conversar hoje aqui, né? E eu acho que eu queria começar primeiro pedindo para tu trazer um pouquinho da tua história. Eu sei que tua formação ali é em administração de negócios, né? Mas hoje tu tem toda uma carreira direcionada para tecnologia. Como é que foi essa transição? Se puder falar um pouquinho para nós dessa tua trajetória, acho que é bacana para a gente abrir aqui o nosso bate-papo. Legal, eu acho que a minha formação em administração diz pouco sobre mim, até porque eu comecei a trabalhar com tecnologia muito cedo, né? Eu programo desde os 12 anos de idade, aí fiz primeiro sites aos 14, daí com 16 eu lancei o primeiro aplicativo móvel da América Latina, lá em Que legal. 1999, no século passado, já há muito tempo. Qual era o app? Qual era o app, Felipe? Chamava Girando, mas eu usava a tecnologia WAP, na verdade. Então, Ah, foi o antes app. do smartphone existir. Aham, Era uma legal. tecnologia que deu errado, né? Assim, funcionou durante muito pouco tempo. Mas era, né, foram os primórdios aí da internet móvel. E, enfim, e foi o primeiro do Brasil, então Legal. tenho orgulho de contar essa história, e era tudo mato, né? Exatamente. E eu estava muito em dúvida quando eu fui, né, começar a estudar, porque eu já empreendia, já tinha negócio, já trabalhava em tecnologia, se eu ia para computação, estudar tecnologia, ou se eu ia estudar negócio, porque estava empreendendo. E aí acabei indo para administração, mas assim, eu levei acho que uns 11 anos para me formar, entre entrar e sair da faculdade, o dobro do tempo, mais um pouco, porque o mundo de empreender já tinha tomado boa parte do meu tempo. Então, foi difícil, mas consegui me formar. Aí Toma tempo, fiz, né? depois fiz especialização, aí fiz mestrado na USP em empreendedorismo, acho que eu senti que eu gastei muito tempo para me formar e que tentei compensar depois. Mas a minha trajetória é bem dentro do mundo de tecnologia e de empreendedorismo, né? Então, depois de ter fundado essa primeira empresa, eu acabei conhecendo vários outros empreendedores. Eu estava no Colégio Técnico da UFMG, eu sou de Belo Horizonte, e a nossa empresa foi incubada na incubadora, e aí você acaba conhecendo outros empreendedores que têm dores muito parecidas e sempre muito desafiadoras. E era numa época que a gente tinha pouco apoio, né? Hoje existe um ecossistema muito mais bem maduro, elaborado com muito apoio. Naquela época não tinha, e aí eu acabei fundando, né, cofundando, junto com alguns outros empreendedores que eu conheci lá, uma aceleradora. Eu diria que era um venture builder, para usar o termo atual, esse termo não existia na época, eu acho. E aí a gente eu fui basicamente ajudar outros empreendedores a empreender, né, e trazer principalmente a parte de gestão para quem só entendia muitas vezes de tecnologia, que é o que falta muito, né? É o gap principal, né? E aí, enfim, de lá para cá eu tenho feito quase que só isso de diferentes maneiras, né? A gente evoluiu de Venture Builder para fundo de Venture Capital, depois para aceleradora, então eu fundei a Startup Farm, que foi a primeira aceleradora de startups digitais, né, da América Latina, em 2010, 2011. Tive uma passagem pelo governo, fui gestor, né, diretor de operações do programa Startup Brasil, que foi a primeira iniciativa pública, né, em âmbito nacional para apoiar startups aqui no país. Super desafiador,
setor público era muito diferente, né? Funciona com uma lógica muito diferente também, mas acho que conseguimos fazer um trabalho muito legal no Startup Brasil. E quando eu saí do governo, eu entendi que era muito importante a gente ter uma voz mais ativa. A gente, o ecossistema de empreendedorismo, as startups, os empreendedores, porque a falta dessa voz fazia muita falta lá, né? O governo não entende muito bem desse mundo em geral, e muitos setores estão organizados, né? Tem lá o lobby do agronegócio, o lobby da indústria automotiva, e no caso das startups, são empresas pequenas, empreendedores, né, que não têm tempo, estão já super desafiados para tocar os seus negócios, então essa voz não chega. E aí foi daí que eu, né, cofundei, junto com outras lideranças do ecossistema, a Dynamo, que é uma associação de advocacy, que basicamente, né, é uma associação sem fins lucrativos, que trabalha para propor, né, melhorias em políticas públicas pró-empreendedorismo tecnológico. E aí, enfim, tive passagens por outras empresas, passei pela Inloco, hoje Incognia, que é uma scale-up de tecnologia, e foi legal para ter a vivência de estar dentro de uma empresa que, né, crescia, né, dobrava de tamanho, de poucos em poucos meses, estava, né, em franco crescimento, a caminho de virar unicórnio, assim. E hoje, além de ser presidente da Associação Brasileira de Startups, eu fundei a Sirius, que é uma escola de tecnologia, é uma faculdade, agora a gente está se tornando instituição de ensino superior, passamos todo o processo do MEC, Que estamos ali legal. no finalzinho, muito entendendo que esse é um grande desafio, né, do ecossistema como um todo, falta profissional qualificado, as formações hoje, principalmente de ensino superior, né, eu entendo que estão muito aquém das necessidades, né, com um modelo muito ultrapassado, e a gente está tentando criar, né, o que a gente está chamando de neo-universidade, né, igual o Nubank criou o banco digital né, e cunhou esse termo dos neobanks, a gente quer fazer com a faculdade o que o Nubank fez com o banco, né, e mudar o modelo, né, um pouco radicalmente. A gente tem uma tese para isso. Mas falei demais, né, para contar um pouco Não, foi da ótimo, trajetória. excelente abertura. A gente vai falar um pouquinho mais no final aqui da conversa sobre a Sirius e o trabalho ali na B Startups. Eu queria começar falando um pouquinho sobre esse gap de profissionais, né, na área de tecnologia, que é muito foco da Sirius, né, que é a empresa que você montou, onde hoje você enxerga que é o principal déficit do profissional que atua na área de tecnologia, né? Porque a gente tem aqui profissionais e a gente vê que alguns são tecnicamente muito bons, né? Muito bons, mas falta um know-how de soft skill, de trabalho em equipe, algumas coisas assim que a gente precisa desenvolver, né? E é possível desenvolver, ensinar, né? Então, essa é uma dor que a gente identifica aqui, né? Tu trabalhando com uma empresa focada nisso, né? Qual é a leitura que tu faz hoje do principal déficit desses profissionais da área de tecnologia? Essa é uma ótima pergunta. Pergunta difícil de responder, porque é uma questão multifacetada, né? Eu acho que a gente tem vários déficits e dá para olhar de uma forma mais específica para os profissionais que a gente tem hoje, e a gente pode olhar também para o desafio do Brasil, né? Então, tá bom, porque aí a gente começa a ter outros déficits para conseguir formar mais, que é o gap que a gente tem estrutural, né? Então, quando eu olho para os profissionais de hoje, o que eu vejo é que, basicamente, a gente tem uma demanda muito maior do que a oferta, e isso tem pressionado muito os profissionais. Então, a gente está vendo muita saída de profissionais, até porque agora a competição é global, né? Então, as empresas gringas vêm, pagam salário em dólar e tira muito profissional das nacionais, então a gente está perdendo gente, a pressão por salário, e isso gera uma juniorização do time. Você precisa também promover, às vezes, pessoas para não perder, e aquela pessoa é júnior,
mas está, né, ganhando como sênior ou recebendo responsabilidades de sênior, sem talvez ter o nível de experiência e de maturidade necessário, e aí isso gera alguns problemas, né? Então, eu acho que né, naturalmente o profissional de tecnologia ele já tem uma predileção, né, para ciências exatas, né, aquele estereótipo de pessoa um pouco mais introspectiva, né? Claro que tem as exceções, mas em geral é aquele estereótipo mais nerd, pessoa que gosta de estudar, mais calada, mais na dele. E a gente sabe que além das competências técnicas, né, eu gosto de distribuir em três níveis. Você tem uma competência técnica, você tem competências de gestão e você tem as competências socioemocionais, que não é nem técnica nem de gestão, mas né, saber se comunicar, você precisa disso para gerir, mas a gestão tem uma hard skill de gestão, né? Que muitas vezes a gente também não aprende na faculdade ou no curso, né? Como é que funciona uma squad, como é que eu pego uma demanda de um cliente, quebro num projeto, em tarefas, como é que eu priorizo essas tarefas, pensando no que é mais importante do ponto de vista de negócio, como é que eu avalio se aquilo que o meu cliente está pedindo faz sentido, se tem uma maneira melhor de fazer, e por aí vai. Então, tem um monte de coisa ligada à gestão que a gente não aprende e que faz muita diferença, né? E além das competências socioemocionais, né? Que é assim, ter empatia, saber escutar, conseguir se comunicar bem, enfim, e por aí vai. Então, acho que os desafios, eles são muitos, e eu acho que na hora que a gente né, tem uma pressão por resultado e uma generalização do time, fica mais difícil, porque eu começo a exigir competências de gestão de profissionais que não foram preparados para isso e que ainda estão muito imaturos na carreira, né? Então, acho que a gente começa a ver gaps por aí. E se a gente pensa no país como um todo, aí a gente vai ter outros problemas, né? A gente, na Sirius, por exemplo, vai selecionar as pessoas para serem treinadas. E a gente tem um viés muito forte de buscar promover diversidade, né? Trazer grupos que não estão muito representados, né? Mulheres, pessoas negras, pessoas de baixa renda, e aí a gente vai ver que a gente tem problemas de educação básica no país que fazem com que pouca gente com esse perfil tenha a base mínima ali de preparo para conseguir ter a competência técnica. A de gestão, então, nem se fala, porque também falta repertório de vida mesmo, né, de ter vivências, entender como é que as empresas funcionam. Então, a gente precisa trabalhar dobrado, né, É, nesses lugares para conseguir trazer esse tipo de formação e de conhecimento para esses grupos, né? se a educação básica fizesse uma boa parte desse trabalho, né, de base, o profissional, o trabalho de quem forma um profissional de tecnologia seria muito mais fácil, né? Então, eu brinco assim, você tem que fazer dois trabalhos, né? Primeiro, tirar o cara e botar ele num estágio para que ele possa começar a aprender tecnologia, né? Não adianta se começar a aprender tecnologia sem o básico, né? Então, realmente é um desafio grande. Ensinar a pessoa a aprender, né? Então, Aprender a entre essas aprender, claro. competências socioemocionais também tem uma certa iniciativa, um certo autodidatismo, assim, que todo mundo que trabalha em tecnologia precisa ter, porque as coisas mudam muito rápido e você tem que ser capaz de buscar soluções, né, para os problemas novos. Tem muito problema novo todo dia que talvez você nunca resolveu e vai ter que correr atrás. Exatamente. E falando um pouquinho assim, ok, esse profissional se forma, entra pro mercado e aí tem a pressão da entrega, né? Eu quero já fazer uma correlação com o momento atual das empresas de tecnologia, né? Que pode ter uma relação. A gente viu agora recentemente Big Techs e startups fora do Brasil, numa onda de demissões bem grande, né? E isso também teve reflexo em algumas empresas aqui no Brasil. E juntando essa parte de educação com o trabalho que tu tem na B Startups, qual a tua leitura em relação a esse movimento, né?
que é isso? Os VCs começaram a ter um pouco mais de critério, as startups começaram a mudar o mindset. Como é que tu enxergou essa leitura aí que está acontecendo? É uma mudança de base, não só dos VCs, né, dos investidores, né, uma mudança de macroeconômica e a global. Basicamente, os VCs, eles também têm os investidores deles, né, que é quem coloca o dinheiro nos fundos dos VCs, e são eles que é, vão definir o quanto essa indústria cresce ou não. E o que a gente viveu, né, com a pandemia, teve um primeiro momento de muita euforia, né, com a aceleração do digital, muita demanda, as taxas de juros no mundo inteiro estavam baixas, então tinha muito capital disponível, os governos também fizeram vários pacotes de estímulo econômico, né, aumentando investimentos, então a gente viveu uma onda muito positiva, e agora essa onda está passando por uma correção. A gente está vendo no mundo inteiro, né, as taxas de juros subindo, né, em parte porque o dinheiro dos pacotes econômicos, né, acabou, em parte, né, porque quando a gente faz isso, você gera um movimento de inflação, e aí para conter a inflação, sobe juro. Quando o juro sobe, os investidores que estavam dispostos a deixar o dinheiro em investimentos de alto risco para ter maiores retornos, passam a ter menos interesse, né? Eles vão migrar para investimentos de risco baixo porque está pagando juro bom. E isso diminui, né, o capital disponível para o venture capital. Né? Juntou ainda nessa história toda a guerra da Ucrânia, que aumentou algumas pressões, né, internacionais de câmbio, mudou, né, alguns supply chains, as cadeias de suprimento que eram globalizadas, a própria pandemia já tinha atrapalhado um pouco essas cadeias, e os investidores, nesse cenário de incerteza, também tendem a ficar mais conservadores, né, arriscar menos. Com isso, tem menos dinheiro para as empresas crescerem, esse momento de juros também diminui a predisposição de investimento em geral na economia, então os clientes dessas empresas tendem a investir menos e comprar menos delas, então a economia como um todo tende a crescer mais devagar. E aí isso afeta os planos de crescimento das empresas, elas estavam planejando crescer de forma muito acelerada, vão crescer mais desaceleradamente, tanto porque o mercado não está tão aquecido mais, quanto porque vai faltar capital, né? Tinha muito capital disponível para financiar esse crescimento acelerado, agora não tem mais. Menos capital disponível, abaixa o valor das empresas, né? A lei de oferta e demanda. Os valuations estavam um pouco altos, eu diria, até um pouco inflacionados no passado, então eles recebem agora uma correção, e isso é particularmente ruim para as empresas que acabaram de captar, que elas especialmente as grandes, né? Então, os unicórnios captaram muito dinheiro. A gente teve empresa ano passado que fez 3 rodadas no ano, captou algumas centenas de milhões de dólares. Provavelmente, enfim, né, com um valuation altíssimo. E se for captar de novo agora, ela não vai conseguir provavelmente sustentar esse valuation, o valor caiu. E uma empresa captar, né, investimento valendo menos do que ela valia ontem é um desastre, que gera um monte de problemas, você tem que devolver equity para os investidores anteriores, toma um down round, talvez um dos piores cenários ali. Então, essas empresas tiveram que mudar o paradigma, né? Elas estavam num paradigma de crescimento, né? Vale a pena crescer o mais rápido possível, em detrimento, inclusive, de lucratividade, porque quanto mais rápido eu cresço, mais eu vou valer, e tem investidor disposto a pagar por isso. Agora, a história não é bem essa, os investidores não vão pagar por isso, se eu não for lucrativo, meu caixa vai acabar, eu vou quebrar. Então, o crescimento não vai ser tão grande quanto eu imaginava, eu não consigo sustentar esse valuation, eu vou precisar repensar o negócio. E aí a gente vê demissão, corte das estruturas, que está acontecendo no Brasil e no mundo inteiro, principalmente nessas empresas maiores que captaram muito dinheiro, como eu falei. Que já estavam alavancadas, né, com um mindset de gerar crescimento, e aí mudou o cenário, eles têm que enxugar, né?
eu vejo bem semelhante a visão, né? Mas, assim, olhando o mercado de tecnologia como um todo, ok, o dinheiro está um pouco mais criterioso, mas ele continua existindo, né? Sim, E, a gente e está aí, muito longe de uma quebradeira, de um momento, exato, né? A gente falando a bolha vai estourar, eu acho que é longe disso, assim. É de fato um ajuste, mas se você olhar os números, né, durante a pandemia, o volume de investimento em venture capital no país mais que triplicou, quase multiplicou por 4. Esse ano, caiu um pouco, caiu quase 40% no primeiro semestre em relação ao ano passado, que é uma queda grande, né, 40%. Mas se você olhar, a gente ainda está muito melhor do que estava 2 anos atrás, antes da pandemia. Então, não é um cenário ruim, é um sim, uma cenário onde recuperação tem uma mesmo, queda de né? investimento, mas o setor como um todo segue crescendo. A gente só desacelerou o crescimento. Sim, E mesmo em vagas, né? Claro que não é uma notícia boa ver demissões e demissões em massa, né? Não é uma. Eu tenho certeza que nenhum gestor de empresa gosta de fazer isso, né? Não é legal para quem demite, e muito menos para quem é demitido. Mas a gente está num setor que ainda é altamente demandante de mão de obra especializada nessa área. Então, eu não vejo que as pessoas que estão saindo vão ter grandes dificuldades de se recolocar, porque o setor como um todo segue crescendo, né? sem dúvida, sem dúvida. Falando um pouquinho aí do setor como um todo, né, que você mencionou, e aí também linkando um pouquinho com a B Startups, que tu é presidente, né, Felipe? O que tu pode dividir de iniciativas que a B Startups está fazendo, a Associação Brasileira de Startups tem feito aí sob tua gestão, e alguns números aí desse mercado que tu pode dividir com a gente? Legal. É, bom, ótimas perguntas. Hoje, a B Startups ela tem alguns pilares, né, de atuação. Um deles é o de informação, que é produzir dados, né, sobre o próprio setor, que é bastante desafiador, porque a gente não tem nenhum registro oficial, né, das startups no Brasil. Então, a gente faz estimativas, tem base de dados. Hoje a gente estima que a gente tem ali entre 13 e 15 mil startups ativas no Brasil. Ah, é, Esse número vem crescendo ano após ano, não teve nenhum ano que a gente deixou de crescer, às vezes mais, às vezes menos. Então, seguimos em crescimento. Investimento vem crescendo, cresceu muito nos últimos 2 anos, agora abaixou um pouco, como a gente falou, mas, enfim, a gente ainda está numa tendência de crescimento e a gente entende que o setor de tecnologia, ele é anticíclico, né, no sentido de que a tecnologia ela também é uma resposta para os momentos de crise, porque ela serve para gerar eficiência, né? Então, quando a indústria precisa cortar custo, ela investe em tecnologia. E quando ela está crescendo, ela investe em tecnologia para crescer mais rápido. Sim, Então, é um setor que sempre cresce. Ele cresce menos na crise, mais no crescimento, mas ele não deixa de crescer. Né? É um pouco como a gente enxerga. E a partir desses dados, a gente tem uma outra missão, que é ser uma voz, né, desse setor para a sociedade, para o poder público, né? A gente viu no ano passado a aprovação do Marco Legal das Startups, que foi a primeira vez em que a gente teve uma legislação específica, né, para as startups e AB Startups, assim como a Associação Dínamo tiveram um papel super importante, né, nesse processo todo de discussão. Então, a gente tem um papel de levar esse conceito. Então, foi a primeira vez que eu ouvi muitos deputados, senadores, legisladores falando do termo, entendendo o que era, e acho que, independente do marco em si, onde a gente avançou muito pouco em relação ao que todo mundo gostaria, só o fato dele existir já significa muita coisa é representativo, né? Sem dúvida. de abrir caminhos para essa discussão, né, que antes estavam bem mais. A gente, né, acho que passou de fase, de nível nesse sentido, né, junto ao poder público. De outro lado, a gente tem um trabalho de conexão, que é conectar os atores do ecossistema. Então, a gente produz mais de 100 eventos por ano em todas as regiões do Brasil, para líderes de comunidade, de startups, para investidores, empreendedores. A gente tem programas de mentoria no Brasil inteiro e, em especial no estado de São Paulo, em parceria com o Sebrae local, um grande programa de mentoria que conecta, né, empreendedores com mentores para apoiar ali os negócios.
gente faz conexão com investidores, com corporações. Hoje a B Startups tem mais de 30 mantenedores, que são corporações e grandes empresas que têm interesse em se conectarem com esse ecossistema. A gente promove várias formas de conexão, né, entre a corporação e a startup, e a gente produz também, né, o CASE, que é a Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo, que é o maior evento da América Latina para empreendedorismo e startups. Esse ano vai acontecer em São Paulo, a gente está esperando entre 15 e 20 mil pessoas em novembro. Eu ia perguntar, em novembro? Legal. Em novembro. Quantos dias de evento vai ser, Felipe? São 2 dias, 17 e 18 de novembro, em São Paulo, no Transamérica Expo. Legal. E a gente tem um monte de benefício, né? Só para... Porque eu acho que esse pode ser legal para quem está assistindo e, de repente, pode querer um incentivo para se associar, né? As startups que são associadas na associação têm... associado na associação é pleonasmo, né? As startups associadas têm acesso a uma série de benefícios só em nuvem da AWS, são alguns milhões de dólares que a gente distribuiu, né, ofereceu em parceria com vários dos nossos parceiros, como é o caso da AWS, para as startups. Então, são mais de 500 mil dólares de benefícios que uma empresa conseguiria ter em descontos e acesso a produtos e serviços via associação. Então, vale muito a pena, para quem não conhece, conhecer, para poder usar, né, esses benefícios. Muito bom. E para se associar hoje, qual é o preço que uma startup paga hoje de mensalidade? A gente tem 3 níveis de associação hoje. O Starter, que é quase um trial, é uma degustação da associação, é gratuito, então a empresa não paga nada e ela já tem acesso a vários benefícios. Depois a gente tem o plano Growth, e aí a associação é anual, se eu não me engano, R$380, mas esse preço sempre muda, a gente faz promoção, a gente, enfim, tem as de lote, mas cerca ali de R$380 por ano. É bem então acessível, né? É super acessível. Realmente acessível, né? É super acessível. A gente, enfim, tem, hoje, gera receita com os eventos e com os mantenedores, é o que mantém a associação, a receita de taxa de associação ela é mínima, e a gente quer que seja assim mesmo, porque a gente sabe que as startups são pequenas, estão começando, a grande maioria, né, o empreendedor não tem muita grana ali, a que tem, ele quer investir no negócio, então a taxa de associação, ela é pequena, pode ser parcelada, então é bem tranquilo para os empreendedores se associarem, e ela se paga muito fácil, né, pelos benefícios que os empreendedores têm. E tudo mais. Legal. E aí a gente tem um terceiro nível, que é o Impact, que é para startups que já estão um pouco mais maduras, e aí elas têm uma série de benefícios adicionais, uma taxa um pouco maior, e aí é por seleção. As startups se candidatam, a gente avalia, porque tem um limite dos benefícios que a gente consegue conceder em cloud, em tempo de mentoria, etc. E são 4 entradas por ano de novas startups Impact. Legal. Quantos associados tem hoje, Felipe? Hoje a gente tem um pouco mais de 7 mil associados. Bastante, hein? Bastante. Bastante. E esse mapa de startups que você comentou no início, né, de startups no Brasil, isso para quem é associado tem acesso ou essa é uma informação aberta que é possível consultar para saber assim, poxa, essas 13 mil startups, quais são o setor que elas atuam, onde estão? Qualquer pessoa tem acesso, a gente tem a maior base, né, de startups do Brasil e da América Latina, que é o Startup Base. Se entrar lá no site, né, da bstartups.br, você pode acessar o Startup Base e já filtrar, fazer várias buscas para filtrar startups. Para quem é associado e os mantenedores, a gente tem níveis diferentes de busca, eu consigo fazer buscas mais específicas, né, por setor, por estado, por outros filtros, e a gente está sempre, dentro da nossa área de informação, fazendo mapeamentos específicos. Então, a gente faz a pesquisa anual, que é uma espécie de mapa ali das startups do Brasil, ano a ano, e a gente faz mapeamentos setoriais, né? A gente fez de agrotechs, da health techs, enfim, estamos fazendo fintech, enfim, e outros setores. Então, a gente está sempre soltando estudos específicos e eles ficam sempre disponíveis. Então, entrando lá no site,
tem uma área de conhecimento que dá para baixar, né, os PDFs de todos os estudos da área de informação. Excelente, nós vamos deixar o link aqui do site da B Startups para quem depois quiser consultar. E, Felipe, olhando um pouquinho para frente, aí também queria ouvir um pouco aí dos planos da Sirius, né, que tu é CEO e é uma iniciativa recente, você abriu faz quanto tempo a Sirius? É uma iniciativa recente, ela começou há 1 ano e meio, mas a primeira fase, os primeiros 6, 9 meses, a gente estava no processo de registro no MEC, enfim, então muito stealth mode, ainda não estava operando. Começamos a operar em outubro do ano passado, com os primeiros cursos ainda no formato de curso livre. Hoje a gente tem cursos de ciência de dados e machine learning, né, com ênfase em inteligência artificial e de desenvolvimento de aplicações para a web. E esses dois cursos estão funcionando como a gente chama de fellowships, né, que são programas intensivos de 6 meses, que tem o objetivo, né, de levar o profissional do zero ao júnior. E a nossa próxima fase agora é ir para, né, de profissionais júniores a plenos e sêniores, que a gente também sabe onde está a maior dor. A gente deve começar alguns programas de pós-graduação também, justamente focando nesses profissionais que já estão no mercado, que já têm algum nível de conhecimento e acelerar, né, o desenvolvimento deles. E a gente tem uma visão muito de que a educação precisa acontecer na prática, né? Então, a Sirius, desde o começo, os nossos cursos, eles sempre nascem em parceria com as empresas. Então, primeiro a gente fez em parceria com a Ambev, com o Sebrae. Agora, o de WebDev, a gente fez parceria com o Involves, que é uma startup de Floripa, lá, né? Florianópolis, Uhum. e algumas outras empresas de lá. Então, os alunos, eles desde o começo têm, né, são os nossos astros nascidos, que a gente gosta de chamar, têm desafios reais, e o processo, né, ele é todo puxado por esses desafios. Então, ao invés de você ter um conjunto de disciplinas para cursar, que seria a faculdade tradicional, você tem um conjunto de desafios para entregar. E aí você vai buscar, né, o conhecimento conforme necessário para entregar o desafio. Então, a jornada ela não é necessariamente linear, né, a ordem dos conhecimentos ou a ênfase que você vai. Se eu tenho um desafio de uma empresa, eu posso precisar me aprofundar um pouco mais numa determinada área de machine learning, enquanto na outra eu tenho que me aprofundar mais em, sei lá, processamento prévio de dados. Embora a gente tenha, né, todos têm ali um mínimo que precisam aprender em cada área, mas as jornadas vão ser diferentes e as ênfases e aprofundamentos também. E a gente acha isso muito bom, porque a gente está formando gente para, né, entregar projetos reais do mundo real. E Isso eu achei bem vendo... legal, porque tu faz uma entrega de valor, além de tu aprender, tu faz uma entrega de valor, né? E sai com portfólio, né? Então, Exato. se você estuda lá, você sai com um portfólio real de projeto real, né? Inclusive com uma chance muito maior até de contratação por parte dessa empresa ou das empresas que estão próximas das Sirius, e um nível de aprendizado que vai além só das hard skills que a gente estava falando, né? Porque você tem um cliente de verdade, você tem prazo, você tem problemas reais, né? Não, e para a gente, entrega não é fazer o código, né? Você está no ar funcionando, que tem uma diferença, né? Exatamente, né? Prorrogação, servidor real, aí alguém muda alguma coisa no código, só trava, dá um bug, você precisa voltar. Sim, São os problemas do mundo real perrengues que da vida separam real, né? júniores Tá dos certo. sêniores, né? E Exato. eu não acho que não dá para ter um curso para formar sênior, né? O sênior, ele se Ainda se forma forma no na trabalho, prática, na né? prática. Com horas de voo, né? E aprendendo os perrengues ali da vida real. Mas a gente acha que dá para acelerar esse processo de aprendizado, e a gente faz isso, a gente gosta de falar que é como se fosse uma residência médica para tecnologistas, né? Então, você tem ali o médico recém-formado, que viu muita coisa na teoria, e ele vai aprender mesmo na prática na residência, mas ele está num ambiente mais controlado, que tem ali mentores, médicos experientes do lado dele, ajudando a dar o caminho das pedras. É um pouco como a gente enxerga, né, o caminho que a gente está fazendo nas Sírias.
Muito bom. E os cursos são presenciais? Eles são online? Como é que é o formato? Eles são online. A Uhum. a gente desenhou um modelo híbrido, onde a gente tem alguns encontros presenciais, mas até por conta da pandemia a gente foi 100% para o online. E o que a gente descobriu é que funciona muito bem. A gente teve 97% de empregabilidade na primeira turma, um índice super alto de satisfação, Altíssimo. tanto Uhum. dos alunos quanto das empresas, NPS lá em cima. É, e o online ele traz benefícios muito fortes, né? A gente tinha alunos de diversos estados do Brasil em cada turma, então a gente deve continuar no online, mas criando, né, a gente pretende ter polos de apoio pelo Brasil, tanto para ter um espaço de apoio onde os alunos, né, possam ir para interagir, quanto para promover eventos, fazer feiras de contratação, fazer hackathon. E aí, nesses polos, a gente espera poder aproveitar a parte boa do presencial, né? Que essa interação ali Toca. faça como uma parte complementar da formação. Muito bom. Bom, Felipe, chegamos no final aqui do nosso episódio. Quero te agradecer mais uma vez a presença aqui para conversar com a gente e deixo o espaço aberto aqui para tu passar um recado final. Opa, bom, Thiago, eu agradeço o convite, agradeço o espaço para, enfim, falar um pouquinho, compartilhar com o pessoal. Acho que de mensagens finais, né, tem os jabás, né, o jabá da AB Startups, que eu já fiz um pouco, para quem quiser se associar, né, tem lá o site abstartups.com.br, as redes, para os empreendedores, startups que queiram, né, se aproximar, ou mesmo empresas que queiram ser parceiras da associação. E do lado da Sirius, para quem precisa contratar, né, empresas que têm desafios, né, e querem se aproximar, né, de novos potenciais profissionais, a Sirius está de portas abertas. E para quem quer se formar, né, entrar nesse mundo de tecnologia, ou quem já está e pretende se especializar, a gente, né, está muito perto de abrir, né, os cursos de formação e especialização, estamos hoje também com os cursos de entrada, né, para quem quer começar. Então, basicamente, com dois públicos: quem não tem conhecimento ainda na área e quer ingressar, e quem já tem e quer se especializar, especialmente na área de ciência de dados. Então, só procurar lá sirius.education. Muito bom. A gente vai deixar aqui os links nos show notes aqui do episódio, para quem quiser depois acessar e poder obter mais informações. Felipe, obrigado mais uma vez, obrigado pela presença e a gente fica por aqui Opa. hoje. Muito obrigado, tchau, tchau.